Saga dos Cavaleiros Espaciais, Parte 5, O Julgamento de Terminator. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: A Saga dos Cavaleiros Espaciais, Parte 5, O Julgamento de Terminator. Esta história foi publicada na revista Ron Space Night em 1981, nos Estados Unidos, na edição 19. E aqui no Brasil, ela apareceu na revista O Incrível Hulk, número 34, de 1986. É o Incrível Hulk, série da editora Abril, em que, no momento em que a editora Abril estava comemorando 25 anos da Marvel. Na verdade, essa comemoração é meio arbitrária, porque depende do que você está considerando aqui de 25 anos. Né? A gente está em 1986, voltando 25 anos atrás, eles estavam considerando o surgimento dos personagens que nós conhecemos, são as criações do Stan Lee e Jack Kirby, mas na verdade os personagens da Marvel que fazem parte do seu universo, eles têm uma história um pouquinho mais antiga, né, que remonta à Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto para outro vídeo. Na revista original de Ron, a história principal era a história do fantasma do espaço, quando Ron ficou preso no limbo. A saga dos Cavaleiros Espaciais era uma história secundária. Então não havia menção dela diretamente na capa da revista original, e na revista brasileira aqui muito menos, né? Porque o Ron ele praticamente não aparecia na revista do Incrível Hulk nas capas. Às vezes havia menções ao nome dele, mas a imagem dele só apareceu duas vezes na revista do Incrível Hulk. Uma vez quando ele enfrentou os X-Men e outra vez quando ele enfrentou o Hulk. Bem, sobre essa história. Essa história, então, original dela, The Trial of Terminator, e foi traduzida literalmente para O Julgamento de Terminator. O Cavaleiro Negro Espacial, ou Cavaleiro Espacial Negro, Terminator, estava sendo julgado em Galador. Aqui nós vemos a sala do primeiro diretor, ou do primeiro dirigente de Galador, sentado em seu trono, ladeado por archotes, e ali com um globo dourado que controla a chama viva de Galador. E aí nós temos alguns cavaleiros espaciais que estão presentes, entre eles Ron, o Cavaleiro do Espaço, né, o personagem principal da revista, e a Starshine, a Cavaleira Espacial Dourada. Ela está ali do lado esquerdo, abaixo do primeiro dirigente, é aquela que está acusando o Terminator de assassinato. Né? Ela está fazendo ali o papel da promotora, né, de justiça. E o Terminator está ali postado, né, em primeiro plano, do lado esquerdo, olhando para o chão. Ele sabe que ele é culpado, na verdade, né? Ele nem está tentando se defender. Né? E o Ron ali apenas contemplando o seu companheiro. Né? Porque as histórias anteriores da saga dos Cavaleiros do Espaço trouxeram um trio de cavaleiros especial entre os diversos cavaleiros que existiam. Nós somos apresentados particularmente a três, né? que é o Ron, a Starshine e o Terminator. Né? Então, durante algum tempo, eles atuaram em conjunto, até que o Terminator perdeu o controle durante uma missão e acabou matando pessoas inocentes. E é por isso que ele está sendo julgado. Então, a Starshine, ela fala, né, de uma história anterior. Se você não assistiu, você pode assistir o vídeo anterior para saber o que aconteceu com o Terminator, né, que é o episódio O Pecado de Terminator.
A Starshine resume falando que eles foram para um mundo idílico chamado Tuiria, e aí na presença dela e de Ron, o Terminator ele usou os seus raios ópticos, né, de luz negra de forma letal contra formas de vida inocentes. No caso, além de ferir alguns habitantes, ele matou o rei de Tuiria. E aí o Terminator ele completa a história da Starshine, né? Ele fala que um espectro, né, ele havia se infiltrado como conselheiro do rei de Tuiria, e aí a loucura, né, se apossou dele, se apossou do Terminator, né, quando ele percebeu que o espectro estava ali controlando, na verdade, o rei, colocando não só o rei, como todos os súditos contra os cavaleiros espaciais, como se eles fossem os inimigos. E aí o primeiro dirigente ele confronta o Terminator falando, então, porque os tuirianos eles falharam ali em detectar o espectro, então eles devem, então por causa disso você matou o rei deles, né? E o Terminator disse, nós estamos em guerra, né? E os tuirianos estavam ali, né, colaborando com o inimigo, né? E aí, na verdade, aflora a mágoa, né, o ressentimento do Terminator. Ele fala, aqueles inimigos que roubaram a minha humanidade, aqueles que me fizeram um homem de metal para sempre. Nessa hora tem um silêncio ali na câmara, porque o Terminator ele tem uma situação especial. Todos os cavaleiros espaciais eles têm uma expectativa de, terminada essa guerra contra os espectros, voltarem a ser humanos, que a cirurgia seja revertida, e aí as suas partes humanas que estão encerradas em câmaras criogênicas, elas sejam novamente unidas àquilo que está encerrado dentro das armaduras de cavaleiros espaciais. Mas o Terminator não, ele não tem como voltar a ser humano porque o seu corpo foi totalmente destruído. O que sobrou do seu corpo, a sua consciência, na verdade, foi transferida para a armadura de cavaleiro espacial. O Ron ele intervém, né? O Ron é o mais pacífico, mais benévolo ali de todos, né? E ele pede misericórdia pelo Terminator, né? A Starshine ela fica indignada, né, com o Ron ter pedido misericórdia, porque o Terminator violou o código, né, dos Cavaleiros Espaciais, violou o juramento deles, tomou uma forma de vida inocente, né? E aí o Ron ele vai tentar defender, né, o Terminator, e ele nesse momento até assim para tentar chamar atenção para si, né, ele fala qual é o significado do nome dele, né? Ele fala que Ron em galadoriano significa, né, o que está antes dos outros, né, o que vem antes de todos os outros, né? Esse seria o significado de Ron em galadoriano. E aí o Ron ele tenta assim amenizar, né, a culpa do Terminator, né? Não, porque ele lembra que o Terminator é o único sobrevivente do seu planeta que foi encontrado ainda vivo, mas contaminado por uma praga mortal que os espectros espalharam em seu planeta, né? Seus padrões cerebrais foram preservados da armadura, mas ele não tem um corpo para onde voltar, né? E que isso é um castigo cruel, né? Ele já, na verdade, está condenado. Mas o Terminator fala que, eu matei Ron, então eu posso matar de novo, você não tem que me defender, não me defenda. E aí o primeiro diretor de Galador diz para o Terminator que a guerra nos tornou talvez frios e cruéis, mas não seremos melhores do que os espectros se nós julgarmos sem misericórdia. E aí o primeiro diretor ele resolve dar uma escolha para o Terminator. Ele deixa que o Terminator escolha a sentença. Então ele tem duas opções: a morte ou o banimento. E o Terminator fica um pouco em silêncio até que ele diz para o primeiro diretor matá-lo. Ele escolhe então a morte. Nessa hora a Starshine ela pega e parece que se arrepende talvez da sua posição de acusador ali, ou pelo menos da intensidade da sua posição, que ela fala para o primeiro diretor, não,
ela fala, eu pensei que ele seria reabilitado, né? Então ela pensou que ele seria castigado, ele passaria por uma pena que o reabilitaria, mas a morte não, ela não queria matá-lo, não queria que ele morresse. Mas aí é tarde porque o primeiro diretor, ele mandou ela ficar quieta, e que ele já deu a escolha para o Terminator e ele escolheu, né? Então a pena dele será a morte, que é alguma coisa extremamente forte para os Galadorianos, né? Uma raça pacífica, né? Que tenta a todo custo evitar o homicídio. E aí o primeiro diretor, então, ele vai usar um globo dourado, o mesmo globo dourado que ele utilizou no primeiro episódio da saga dos Cavaleiros Espaciais, para incinerar o corpo dos Cavaleiros Espaciais mortos, né? Os Cavaleiros Espaciais mortos foram cremados por esse globo, pelo poder desse globo, que controla a chama viva de Galador. A mesma chama viva que dá o poder para o Cavaleiro Espacial incandescente, que originalmente era o Caras, amigo do Ron, né? E cuja armadura depois foi utilizada por Arc Striker num plano dos espectros para acabar com o Ron, que não deu certo. E aí o primeiro diretor invoca as chamas, a chama viva de Galador, né, lanças contra o Terminator, e aí as chamas envolvem o corpo do Terminator, e aí em poucos segundos não há mais nada ali no lugar dele, apenas algumas cinzas, e aí o primeiro diretor fala, acabou, né? Eles vão falar, o Terminator não existe mais, né? Parece então que esse foi o fim, né? O fim trágico, né? De um homem atormentado pela sua condição, que acabou virando um assassino, talvez se transformando naquilo que aqueles a quem ele perseguia eram. Mas estavam, na verdade, enganados, todos os presentes naquela sala do primeiro diretor. Tanto ele quanto os Cavaleiros Espaciais haviam visto, na verdade, um embuste. Porque Terminator não estava morto, ele havia sido teleportado para um outro local, onde uma figura disse que havia comutado a sua sentença. Terminator não queria isso, não queria ficar vivo, ele queria morrer. Ele já estava cansado do horror dessa vida, que ele vivia atormentado por não poder nunca mais voltar a ser humano, né? E aí ele se lança contra essa figura que o resgatou. Mas essa figura, que também usa uma armadura parecida com os dos Cavaleiros Espaciais, entretanto com um elmo bastante assustador, né, que lembra uma caveira, ele detém Terminator, e não somente isso, ele possui poderes mentais e começa a reprogramar a mente do Terminator. Essa criatura de armadura, ela tem o nome de Mentos, né, e ela, na verdade, é uma grande ameaça para os Cavaleiros Espaciais. Mas os Cavaleiros Espaciais, o primeiro diretor, em Galador, nem suspeitam disso, né? Nesse momento que o Ron perdeu um dos seus companheiros, ele resolve tomar uma decisão de então viajar sozinho a partir de então, né? Ele fala que ele vai deixar o sistema estelar de Galador para perseguir os espectros que se espalharam. E aí ele, nessa saída dele de Galador, né, ele vê que ele reflete que a guerra parece que está mudando o seu planeta, né? Um planeta pacífico agora está talvez suscitando coisas ruins dos seus companheiros. E aí ele espera que, se ele erradicar, né, o mal dos espectros, ele possa também eliminar esse mal do meio do seu povo, do seu planeta. Essa execução do Terminator, né, quando o Ron saiu de Galador, ela foi há 200 anos, né, 200 anos antes dele chegar ao planeta Terra. E durante esse tempo, o que será que aconteceu com o Terminator? Bem, essas e outras histórias da saga dos Cavaleiros Espaciais eu conto com bastante detalhes no meu livro Ron Biografia Não Autorizada, volume 2, O Amor e a Perda. Todos os episódios da saga dos Cavaleiros Espaciais estão nesse livro, disponível no site clubedeautores.com.br e também na Amazon. Se você quiser continuar assistindo os episódios,
né, da saga dos Cavaleiros Espaciais e também outros episódios desse canal, você pode se inscrever, você pode compartilhar com seus amigos se gostou, ative as notificações para ser alertado de novos vídeos. Se você não gostou, você pode castigar os seus inimigos compartilhando os vídeos com eles.